E hoje o nosso ponto principal para discutir aqui nesse nosso vídeo é aumentando a produtividade durante o período de crescimento econômico lento, ou seja, períodos de crise, né? Isso era uma visão estratégica que Taiichi Ohno traz no livro dele, onde ele aproveita esses momentos de redução do aquecimento da economia, onde nós comumente, de forma mais usual, chamamos de crise econômica, ou a crise dos 7 anos, que em média acontece e tal. Mas enfim, esse é o período de fazer com que nossa empresa, o nosso negócio, o nosso processo se torne mais produtivo. Por quê? O que significa isso? Geralmente quando nós estamos num período de alta produção, que as empresas trabalham 24 horas, no máximo de sua capacidade e tal, o foco é muito grande em fazer as entregas e gerar satisfação para o nosso cliente final, não é isso? Agora, quando nós temos um período de baixa que se reduz a produção em função de crise econômica ou qualquer outro motivo também pode ser, esse é o momento de atacar com toda a força, com toda a energia, os nossos problemas, as nossas variáveis, as nossas dificuldades. Por quê? A crise vai passar. Nós temos essa oscilação no sistema econômico e tal, sempre acontece isso. Periodicamente nós temos lá 5 a 7 anos, sempre acontece alguma crise ou menos que isso, enfim. Mas esse período de crise é justamente para ser utilizado, deve ser aproveitado esse período para que a gente revise os nossos processos, faça os ajustes necessários, porque a empresa, ao invés de trabalhar 24 horas, talvez ela esteja trabalhando 8 horas, 16 horas, ou coisa do tipo, né? Depende de cada empresa, de cada negócio, ou enfim, algumas áreas 24 horas, outras menos horas. Enfim, quando nós reduzirmos a produção, esse é o momento de fazer aquele trabalho de casa, o dever de casa, e rever todos os nossos processos, mudar layout, ajustar o que tem que ser ajustado, manutenção de máquina, equipamentos, para que quando houver a retomada econômica e a nossa empresa tiver que produzir de novo 24 horas, nós vamos estar com uma série de melhorias já implementadas. Então essa é uma dica super importante. Estrategicamente as empresas deveriam levar em conta que, mesmo que a crise inicia e é preciso fazer algumas reduções no quadro de pessoas e tal, é interessante usar um período antes de fazer as reduções, fazer algum tipo de investimento em termos de melhoria de processo, para quando houver a retomada nós tenhamos maior poder de produção. Ou seja, não é necessariamente fazer uma manutenção, mas sim rever o fluxo da produção, rever fornecedores, verificar dificuldades que a gente tem em relação a equipamentos, máquinas, logística interna, tudo aquilo que afeta de alguma maneira a nossa eficiência, ser tratado nesse período em que a produção tem a sua demanda reduzida. Qualificação das pessoas, formação das pessoas, buscar outros recursos que antes não era possível fazer instalação, algum equipamento novo, aproveitar que a linha está parada ou em redução de tempo de produção, fazer algumas interferências, instalar equipamentos novos, mudar, implementar automação e outras formas de fazer com que ela se torne mais produtiva, mais eficiente, mais confiável. Então nesses períodos de crise econômica é o momento de a gente, claro, tem que estar se preparando para isso desde antes, né? Para quando chegar a crise e houver uma crise, eu estar preparado, eu ter recursos financeiros de fato para fazer essas alterações que a empresa precisa para que ela seja mais produtiva. Então eu não posso passar o ano todo gastando e investindo mal, aí quando chega no período que eu deveria fazer alguma coisa para mudar e melhorar o meu processo, eu não tenho condição financeira de fazer isso. Então essa é a condição ideal, que quando eu tenho um período de crescimento econômico lento, é quando eu tenho que fazer as mudanças necessárias para que eu, nesse mesmo período, eu tenha um aumento de produtividade, né? Eu seja muito mais enxuto, mas também prepare a empresa para quando houver a retomada, ela retome a produção e com uma eficiência muito maior do que ela estava antes do período de crise, né? Então assim, é automático, né, que quando eu vou buscar essa melhoria, fazer essas mudanças, eu vou impactar de alguma forma no meu indicador de eficiência e produtividade e a empresa vai gerar um resultado melhor do que antes. Agora, quando eu estou no período de crise econômica, eu também preciso fazer as reduções e as otimizações necessárias para que aquele período, que eu não sei quanto vai durar, o meu processo também tenha uma redução de custos e eu consiga sobreviver de forma mais tranquila, né? Então, é claro que fazer essa redução, esse aumento de produtividade no período de crise econômica não pode ser só ali, né? Eu tenho que fazer
a robustez do meu processo garantir que, tendo crise ou não tendo crise, a minha capacidade, a minha eficiência de produção continuará sempre muito alta, ok? Pessoal, muito obrigado por nos acompanharem. Vão lá no nosso canal, se inscrevam, tem muito conteúdo lá, tem vídeos de cursos de FEMEA, inclusive, que eu estou vendendo lá pela Eduz, está disponível para todos vocês. E além disso, claro, muito conteúdo gratuito lá no canal, falando sobre temas da engenharia de produção de um modo geral. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.